Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje eu tô aqui para te pedir para esquecer de uma vez por todas, todos os alimentos diet, light, fit, toda essa besteira que te ensinaram que é saudável. Nessa aula você vai entender qual é a alimentação ideal para atacar a origem da maior parte dos problemas de saúde e te ajudar a controlar e a gerenciar melhor o diabetes tipo 2. Eu falo de um tratamento poderoso que tem como arma principal o garfo e as suas escolhas alimentares. Escutem esses dados fornecidos pelas pesquisas. 100% dos diabéticos que seguem essa etapa nutricional eliminam ou diminuem a necessidade de medicação. O índice é 4,3 vezes melhor do que os que seguem a alimentação tradicional recomendada nos consultórios. Quem está falando isso não sou eu não, e sim um estudo importante publicado no British Medical Journal, uma das revistas médicas mais importantes do mundo. Se você começar hoje mesmo a se alimentar do jeito certo, amanhã seus níveis de insulina já podem estar reduzidos em até 30%, como foi demonstrado em uma pesquisa do Reino Unido. Sim, porque esse mesmo ensaio científico comprovou que no intervalo de 24 horas os diabéticos já são extremamente beneficiados com essa terapia nutricional. Agora eu pergunto, como é que esses resultados podem ser ignorados e não ganharam as manchetes do mundo inteiro? Você que certamente está preocupado com diabetes e sua alta taxa de açúcar no sangue, você não gostaria de ter sido alertada sobre esse achado da ciência? E aí que vem mais um dado de cair o queixo. Essa alimentação que tanto pode te salvar dos danos do diabetes é composta basicamente por tudo aquilo que dizem ser proibido. Eu falo de gordura, manteiga, torresmo, proteína de vários tipos e nada de carboidrato diet, light, bolacha de água e sal, queijo branco. O raciocínio que levou a esse tipo de abordagem que se faz hoje na medicina e na nutrição atual, que recomenda pão, suco, macarrão, arroz e batata para diabético, pode ser resumido assim. Os diabéticos morrem principalmente de complicações no coração e nos rins. E o que é que dizem que causa doença no coração? Gordura na dieta. O que é que dizem que causa doença nos rins? Proteína na dieta. Então, baseado nessas conclusões, pensaram, temos que dar ao paciente uma dieta pobre em gordura e pobre em proteína. Ocorre que uma alimentação que é pobre em gordura e proteína necessariamente vai ser rica em carboidrato. Só que são justamente os carboidratos que elevam a glicemia, que exigem mais insulina e que colocam o diabetes em descontrole. E não é só isso que faz essa abordagem nutricional ser desastrosa, não. Tem mais pimenta nessa vitamina. Primeiro, a gordura da dieta não está relacionada ao risco de doenças cardiovasculares. Exatamente isso. É um mito dizer que a gordura da dieta entope suas artérias ou suas veias. Todos os estudos científicos de peso, que são chamados de prospectivos, randomizados e meta-análises, são unânimes em afirmar que a gordura da dieta não está relacionada ao risco de doenças cardiovasculares. Segundo, não existe nenhum estudo mostrando que a proteína da dieta prejudica os rins. Inclusive, pacientes que apresentam insuficiência renal, em sua grande maioria, melhoram da função renal com a perda de peso promovida pela dieta de baixo carboidrato. Até mesmo a Associação Americana de Diabetes admitiu em 2019, pela primeira vez, que não há indicação de restrição de proteína em diabético portador de doença renal. No texto da associação está escrito, historicamente, dietas de baixa proteína eram indicadas para pacientes diabéticos. Há indicações de que uma dieta pobre em proteína possa levar esses pacientes à desnutrição. As evidências não sugerem que diabéticos com doença renal precisem restringir as proteínas. Apesar disso, você foi condicionado a achar que a proteína é perigosa e que causa doença renal. Há uma suspeita de que a proteína e a gordura foram tornadas vilãs para favorecer produtores de comidas industrializadas e até mesmo a indústria farmacêutica. Eu não tenho muito interesse em saber qual é o interesse desse erro desastroso, porque mais do que achar culpados, eu quero te mostrar a solução. Por isso, biologicamente, eu vou te contar mais sobre esses dois grupos alimentares que precisam voltar à mesa de quem quer viver com menos diabetes e com mais saúde. Bom, bora falar das proteínas, as construtoras do nosso corpo. Através da digestão, as proteínas são quebradas em seus componentes básicos,
os aminoácidos. Esses aminoácidos podem então ser reagrupados na forma de músculo, nervo e órgão, e também de hormônio, enzimas e neurotransmissores. Os aminoácidos e, portanto, as proteínas são simplesmente indispensáveis para o corpo. Ou seja, as proteínas são alimentos vitais e devem ser ingeridas em quantidades adequadas, idealmente em todas as refeições. Os alimentos de origem animal são os mais ricos em proteínas. Ovos, carnes diversas, peixes, camarão, frutos do mar e aves. A proteína também está disponível em alimentos vegetais, como leguminosas tipo feijão, ervilha, grão de bico e sementes, como sementes de abóbora, por exemplo. As proteínas elas nutrem e saciam. Portanto, aumentar a sua quantidade na dieta ajuda a diminuir o apetite e ajuda a emagrecer. E agora você deve estar me perguntando, e a gordura? Para que serve se não for para me matar de infarto? Bom, a gordura natural é energia limpa, combustível puro para o seu corpo. A gordura foi demonizada injustamente. Nossa sociedade moderna é prova de que essa abordagem não dá certo. Muito pelo contrário. A gordura é um nutriente vital. A maior parte do cérebro é constituída de gorduras. A gordura também fornece energia para todas as suas células, para que elas funcionem. E diferentemente dos carboidratos, a energia promovida pelas gorduras não cobra pedágio do pâncreas. Por isso que ela é considerada um combustível diferenciado, porque ela nos fornece uma energia através de uma coisa chamada corpos cetônicos. É daí que surge a dieta cetogênica, muito conhecida na atualidade, por ajudar no emagrecimento e no gerenciamento de doenças graves, como câncer, Alzheimer e o próprio diabetes. Nesse tipo de dieta, a ingestão de carboidratos é tão pequena que grande parte do metabolismo passa a funcionar através das cetonas. Isso apresenta muitos benefícios, inclusive para a perda de peso, para a estabilização da glicose no sangue, para a reversão de diabetes e para a saúde do sistema nervoso. Foi essa abordagem nutricional que foi estudada e promoveu a melhora de 100% dos participantes, conforme eu contei no início desse vídeo. Essa é uma das chaves do sucesso da nossa alimentação, pois o diabético é um intolerante à glicose, e a glicose é um combustível que está corroendo a estrutura do veículo. Vamos fazer uma comparação com um carro, né? E fazendo com que esse veículo funcione muito abaixo do potencial. Quando a gente muda de combustível para gordura, por exemplo, tudo melhora. A glicose se estabiliza, o peso acumulado começa a derreter, o cérebro começa a funcionar melhor, o humor, a disposição, tudo. O fundamento para você recuperar a sua saúde é evitar ao máximo a elevação da glicose. Isso significa evitar carboidratos na alimentação. Mas vale lembrar sempre, gordura não é fritura. Gordura natural não são os óleos de garrafa de plástico, como óleo de milho, soja, canola, girassol e nem margarina. Esses são terríveis tipos de alimentos e você precisa deixar de usá-los mesmo agora. Eu estou falando de abacate, azeite, nozes, castanhas, manteiga, como a manteiga ghee, por exemplo, banha de porco, óleo de coco e gordura das carnes, gordura do peixe, gordura do ovo. Isso é gordura natural saudável. Uma das grandes vantagens das proteínas e das gorduras é que elas são alimentos com baixo índice glicêmico. Sim, índice glicêmico eu vou te mostrar, eu vou te explicar melhor. Os pesquisadores eles mediram a velocidade com que um alimento aumenta a glicemia após a sua ingestão. É esse valor que a gente chama de índice glicêmico. O índice glicêmico atribui um valor de 0 a 100 para cada alimento, de acordo com a velocidade que eles elevam os níveis de açúcar no sangue após a sua ingestão. Ou seja, alimentos que causam elevação mais rápida nos níveis de glicose na corrente sanguínea recebem maior índice glicêmico. E os que causam uma elevação mais lenta recebem valores menores. Alimentos com alto índice glicêmico são digeridos rapidamente, produzindo um grande pico, seguido por uma queda brusca dos níveis de glicose no sangue. Por isso que quando você consome esse tipo de alimento, mesmo que você se empantue de comida, passam 2 horinhas e você já está com fome novamente. Você já percebeu? Naquele almoço de domingo, você come uma pratada de macarrão, repete, come de novo, repete, come pudim de sobremesa. Não deu nem 5 da tarde, você já pensa no que é que vai jantar. Por quê? Macarrão e pudim têm alto índice glicêmico. Por outro lado, aqueles de baixo índice glicêmico causam um aumento e uma queda mais gradual dos níveis de glicose. Pensa quando você come carne no churrasco, né? Sem pão, claro. Carne mesmo.
ovo e tudo mais. A saciedade dura mais tempo. Vale citar aqui alguns alimentos que são muitas vezes vistos como saudáveis, como pães integrais e cereais, que são carboidratos mais complexos. Eles podem ter índices ainda mais altos que os carboidratos simples, como mel e açúcar. Veja só o índice glicêmico que exemplifica bem o que eu estou falando. O pão branco tem um índice glicêmico de 75, o pão integral de 77. É fácil deduzir que uma dieta constituída de refeições de alto índice glicêmico pode resultar em obesidade e diabetes tipo 2. E que para controlar e reverter esses quadros é preciso fazer o caminho contrário. Ou seja, priorizar alimentos de baixo índice glicêmico. Só é possível fazer isso com a dieta de baixo teor de carboidrato. E quais alimentos com carboidratos entram nessa nova regra? Na verdade, muitos. A grande maioria dos legumes e vegetais possuem pouco carboidrato e muita fibra. Isso é muito bom. A lista desses alimentos é extensa e você encontra no material didático. Mas apenas para ilustrar, eu falo sobre abobrinha, chuchu, couve, couve-flor, brócolis, rúcula, alface, pepino, acelga, espinafre e por aí vai. Mas tudo isso está muito bem explicado nos materiais didáticos, com muito exemplo para você usar nas suas refeições. Inclusive, a gente preparou uma lista de compras dividida pelo índice glicêmico dos alimentos, que está logo no módulo Boas-Vindas. Quando você entende o fundamento, fica tudo bastante simples. Um prato equilibrado, por exemplo, vai ser um belo pedaço de peixe, né? Ou carne, ou um omelete, com legumes ou vegetais cozidos e refogados, né? Uma boa porção de brócolis, abobrinha, uma salada fresca com pepino, tomate, alface temperado com azeite, 2 castanhas do Pará e um pouquinho, quem sabe, de batata doce com feijão. Pronto, uma refeição nutritiva, deliciosa e fácil de preparar. É importante falar que quando a gente come fibras, gorduras e proteínas junto com os carboidratos, a gente diminui a velocidade de absorção desse carboidrato e dessa forma diminui o índice glicêmico. Isso é bem legal de saber e colocar em prática. Por exemplo, quando você for comer sua porção de carboidrato, busque sempre acrescentar outros elementos que diminuam o impacto desse carboidrato na sua glicemia. Os vegetais são super importantes na alimentação, não só por conta dos nutrientes, mas também por conta das fibras. As fibras, elas dão volumes às suas fezes, ajudam a limpar o intestino de toxinas e resíduos e estimulam o seu funcionamento. As fibras também ajudam a saciar, a diminuir o índice glicêmico, que é importante para quem quer emagrecer ou deixar de comer o que não é bom. Outra grande vantagem das fibras é que elas alimentam as bactérias benéficas do intestino, o que também ajuda muito a melhorar o seu metabolismo e a controlar a glicemia. Então, para finalizar a aula e deixar tudo muito claro, se você é diabético tipo 2 ou pré-diabético, é sinal de que o seu corpo está saturado de glicose, suas células estão lotadas de açúcar e cada vez que você coloca carboidrato e açúcar, né, na sua alimentação, eles são utilizados com pouca eficiência e são facilmente estocados na forma de gordura no seu corpo. O seu objetivo é não colocar mais açúcar e carboidrato do que você já tem muito, e gastar e se livrar desse excesso. Como fazer, Dayan? Primeiro, cortando ao máximo o açúcar e os carboidratos concentrados, cortando os industrializados, aumentando as gorduras boas, aumentando os vegetais variados, aumentando as proteínas, ficando períodos sem comer, ou seja, praticando o jejum intermitente, que é um assunto que eu vou falar na semana 4 do curso. Então é simples, e com os cardápios preparados pela nossa equipe e mais os livros de receita, todo mundo vai fazer isso com muita facilidade. Na aula que vem eu vou falar sobre 4 alimentos que são verdadeiros trunfos da saúde, que quando são incluídos no dia a dia, vão facilitar ainda mais o controle do diabetes. Bom, eu fico por aqui, um grande abraço, viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!